Então eu falei no sábado passado sobre essa tristeza que eu imagino que esteja no coração de Cristo. Ele quer derramar o seu Espírito sobre a igreja. Irmãos, ao derramar o Espírito, Ele está dando a si mesmo. Deus jamais se desconectou do ser humano. A maior conexão que houve foi a encarnação de Cristo. Mas Ele disse: eu não deixarei vocês sozinhos, vocês não ficarão órfãos, eu vou enviar outro. Ele não estará ao lado de vocês, Ele estará dentro de vocês. E é isso que eu quero pregar nessa manhã. E sabe, irmãos, eu quero que antes você abra a Bíblia em Provérbios 29, o verso 18. Eu quero ler um texto e fazer aqui uma pequena digressão desse texto. Provérbios 29, o verso 18. Um conselho do grande rei Salomão na sua juventude, antes do seu período de tolice, quando havia plenitude da sabedoria. Provérbios 29, 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é... Irmãos, se nós não temos uma profecia, se nós não temos um futuro, se nós não temos uma esperança além dessa vida, além da sepultura, de que nos adianta viver? Qual é a razão de estarmos aqui na igreja, se tudo terminasse numa sepultura e não houvesse ressurreição? Se não houvesse um novo céu e uma nova terra, por que estaríamos aqui sábado, 2, 3 horas pela manhã? Por que você estaria aí assistindo um culto? Porque graças a Deus nós temos uma profecia cumprida no passado, sendo cumprida no presente e vai se cumprir no futuro. Jesus nasceu conforme a profecia, como nossa esperança. Jesus viveu como nosso modelo. Jesus morreu como nosso substituto. Jesus ressuscitou como nossa garantia, penhor, arrabon, a nossa segurança. Jesus ascendeu ao céu e intercede como nosso sumo sacerdote. E falta a última profecia: Ele voltará em glória e majestade, para nos dar a vida imortal. Então a palavra de Deus diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Irmãos, eu acredito que é tempo de pregar profeticamente. Essa igreja nasceu de uma profecia bíblica. Daniel, Apocalipse 10 e 11. Essa igreja nasceu como um movimento profético. Não é uma igreja estática, é uma igreja em andamento. É uma igreja que milita, que caminha. E a igreja nos seus primeiros anos, na sua formação, pregava profeticamente. Ao longo de muitas décadas pregou profeticamente. Mas parece que de um tempo para cá, quando a profecia mais está se cumprindo, parece que há um recuo. Vamos pregar coisas boas, vamos falar sobre a graça, está tudo certo. Vamos falar, bater numa tecla só e esquecer o que está acontecendo ao nosso redor. Ver esse mundo numa decadência moral, vendo Satanás destruindo milhões e milhões de vidas, milhares e milhares de vidas. E a gente não pregar profeticamente? Profeticamente? É tempo de pregar profeticamente. Então, irmãos, nós vamos estudar 3 textos da Bíblia. Eu quero que você ore comigo. Querido Deus e Pai, ó Senhor, que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem para que ouse pregar? É a loucura, Senhor. A loucura porque que ser humano é capaz de transformar, convencer ou converter outro ser humano? Ó Deus, por isso a necessidade de ter em nós o Espírito Santo do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, seja Tu o pregador, seja Tu aquele que ao sair alguma palavra da minha boca possa interpretar a necessidade do querido irmão que está aqui, da querida irmã, da visita, daquele que nos assiste através do Facebook ou do YouTube. Sejas Tu o pregador, porque Tu és o transformador, Tu és o Salvador. A Tua palavra diz que Tu és tudo em todas as coisas. E se existe um lugar que o Senhor tem que ser primário, onde a primazia, a prerrogativa, a soberania deve ser do Espírito Santo, é o púlpito. Por isso, Senhor, eu me encolho como ser humano e peço que o Senhor pregue
que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor fale em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos relembrar um texto da semana passada. São Mateus 3, verso 11. São Mateus 3, verso 11. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito surpreso, feliz pela liturgia objetiva da igreja. E eu costumava pregar 1 hora e pouco lá, porque não tinha público, e eu vou ter que me acostumar a encurtar os meus sermões, e isso é bom, porque pregar longamente também é errado. São Mateus 3, verso 11, já lemos semana passada isso aqui. Uma profecia de João Batista, depois reproduzida por Jesus em São João 13 até São João 17. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, o que disse Jesus a respeito disso? São Lucas capítulo 12, o verso 49. Vá para o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, o verso 49. São Lucas capítulo 12, o verso 49. Jesus está reproduzindo as palavras de João Batista com as suas palavras. E Jesus diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse esse a arder. Porventura você viu durante o ministério terreno de Jesus atear fogo em algum campo? Viu? Não. Mas você viu pessoas sendo curadas da lepra? Viu? Você viu a natureza obedecer Jesus nos evangelhos? Sim. Você viu mortos ressuscitarem? Sim. Você viu o demônio fugir dele? Numa só vez, mais de 2.000? Uma legião, mais de uma legião? O fogo estava a arder dentro dele. E ele queria que esse fogo ardesse nos seus discípulos. E ele disse: eu vim para lançar fogo sobre a terra. O que é esse fogo, irmãos? Atos capítulo 2. Abra a Bíblia lá. Atos capítulo 2. Isso aqui para mim é uma coisa muito linda, e nós vamos trabalhar o ano de 2022. Esse assunto. No sábado passado eu contei como o Espírito Santo me transformou há 35 anos atrás. Mas eu quero voltar ao primeiro amor outra vez, mais ainda. Atos capítulo 2, verso 2 e o verso 3. Jesus disse: eu vim para descer fogo, para que o fogo viesse, quando ele foi entronizado. Vamos ler o verso 1 até o verso 3 de Atos 2. Ao cumprir-se o dia, 50 dias depois da Páscoa ou Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas. Quando fala línguas aqui, linguetas, né? Como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Uau! Fique imaginando esse dia acontecer aqui em nossa igreja, na sua vida, na minha vida. Cada labareda de fogo, cada tocha de fogo, cada língua de fogo sobre cada pessoa. E a Bíblia diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas aqui, irmãos, acontece uma obra individual e uma obra coletiva. A busca do Espírito Santo, o batismo, ele é pessoal. Você recebe individualmente, mas também nós vamos buscá-lo coletivamente, em grupos de oração. Mas chegará um tempo, irmãos, em que um membro da igreja estará cheio do Espírito Santo, outro membro estará vazio. O membro estará cheio do Espírito Santo e o pastor pode estar vazio. Então, o tema dessa manhã é a preparação para o batismo do Espírito Santo. Agora, irmãos queridos, nós estamos vivendo esse tempo, essa necessidade. Por quê?
Porque algumas profecias estão se cumprindo e talvez a gente não esteja percebendo. Por exemplo, nos últimos tempos, o ministério cristão tem sofrido baixas de alguns guerreiros. Eu tenho para mim que a sacudidura já começou e que a apostasia ômega já começou. Se você não sabe o que é apostasia ômega, é uma profecia. No início da Igreja Adventista do Sétimo Dia, houve a profecia alfa. Grandes estrelas caíram e se apagaram. Está escrito que no tempo do fim, grandes estrelas se apagariam também. Hoje nós temos grandes estrelas. Quando eu digo estrelas, homens que foram relevantes, não no sentido da importância, mas no sentido do serviço. Em nosso país, especialmente na América do Norte. Homens que defendiam a fé e a verdade, que hoje dizem o seguinte: Apocalipse 13 é impossível de se cumprir. Politicamente falando, socialmente falando, humanamente falando, Apocalipse 13 não pode se cumprir. Só que está se cumprindo. Só que esse camarada que fala isso, foi um dos grandes professores de teologia para o doutorado na cabeça de milhares de pastores do mundo. E hoje é uma estrela cadente. Estamos vivendo a apostasia ômega. Dias estranhos, irmãos. Uma notícia aqui, uma notícia ali. Quando eu saí da igreja do NASP, por ser uma igreja grande, eu tive que dar uma explicação e dizer assim: eu desafio qualquer mulher de qualquer lugar desse mundo dizer que eu tive uma relação sexual com ela, porque eu nunca tive. Eu tinha que explicar isso, porque as pessoas questionaram por que o pastor saiu lá do NASP. Olha, eu saí de uma igreja grande, vim para uma igreja pequena, qual o problema? Não, mas deve ter um problema. Então eu tive que explicar que eu não adulterei, que eu não roubei, que eu não menti, que eu não fiz politicagem, que eu não fui movido pela carne. Porque as pessoas estranharam, porque está uma série de problemas aí. O pecado da sensualidade derrotando muitos cristãos. E sobretudo, irmãos, o pecado da sensualidade batendo a porta da igreja, querendo arrombar a porta da igreja para entrar. E querendo a aceitação daquilo que é pecado. Doutrinas chamadas progressistas, que na verdade são mentiras humanistas e espúrias, cuja fonte não é bíblica. Pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo. Distorção clara dos fundamentos absolutos da revelação divina, claros, ensinos, estão sendo deixados de lado. Uma sutil mistura de enganos com as verdades puras da profecia bíblica. Por isso que eu digo, é tempo de pregar profeticamente, de falar aquilo que nós cremos, naquilo que é absoluto, naquilo que é verdadeiro. Não existe relativismo, não existe progressismo. Nós temos que voltar ao passado, à igreja primitiva, aos princípios primitivos da igreja cristã, os fundamentos que nunca mudaram. Por que nós cremos num livro que foi escrito durante 1600 anos, e há cerca de 2000 anos terminou a sua escrita? Nós seguimos um livro escrito há 3600 anos atrás, no seu início. Por que nós seguimos? Porque isso aqui não muda, porque a verdade não muda. Vivemos num século mau, diz a serva de Deus. O pecado, qual fogo devorador, está se multiplicando e o amor genuíno acabando. Meditação matinal 77. E ela diz: Satanás está se preparando para a última investida contra a igreja. E ela diz: uma crise aguarda o mundo, uma crise sem precedentes. São os fogos do inimigo, ou fogo do inimigo. Eu digo fogos porque ele virá de várias formas. Irmãos, como que nós vamos combater o fogo inimigo? Só existe um meio: através do fogo. Espiritualmente, o fogo do diabo, você enfrenta com o fogo de Deus. Uma crise aguarda o mundo, uma crise sem precedente, diz Ellen White. E ela diz: unicamente o poder de Jesus, o Espírito Santo, na vida do cristão, poderá fazer frente ao poder do inimigo, pois a igreja está para entrar na sua derradeira batalha contra o príncipe das trevas,
Só quem tem o Espírito de Cristo subsistirá. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Eu vou ilustrar para você. Eu vou ilustrar. Eu gosto muito da história americana. Os pais peregrinos. E quando os pioneiros, não estou falando da igreja, que fundaram a nação americana, vindo do velho continente para cumprir a profecia, a terra desolada e vazia, e fundar uma nação cristã. Eles se acampavam nas planícies, ali nas campinas, e de repente eles olhavam assim ao longe, e viam que vinha, trazido pelo vento, um incêndio, o fogo, e eles sabiam que dentro de 1 hora, porque eles estavam em barracas, acampados, começando a construir a nação. Eles sabiam que dentro de 1 hora aquele fogo vinha e varreria pela sua fúria tudo. Então o que os pioneiros americanos faziam? Eles separavam, faziam um corte o mais rápido possível do capim, do mato, das cabanas, das barracas, ateavam fogo em direção ao fogo. O máximo que eles podiam. Então aquele fogo vinha para destruir, e eles mandavam fogo daqui, e os 2 fogos se encontravam. Não havia mais combustão, não havia mais combustão, como haver combustão. Havia uma explosão de fúria, e aquele fogo se extinguia. Então o fogo enviado daqui, destruiu o fogo que vinha de lá. Irmão, Satanás está jogando fogo sobre a terra. Nós vivemos em dias de Ló, em dias de Noé. Vivemos um momento depois edita o sermão. O microfone vem higienizado e tudo. Então, irmãos, é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. O fogo inimigo vai ser tão forte, que se você não tiver em você uma convicção da tua fé, se você não tiver o fogo do Espírito Santo, não tem como você combater o fogo inimigo. Quantas situações eu vivi nessa pandemia, vendo a fé das pessoas sendo assim abaladas, e as pessoas abandonando a fé, e cometendo atos assim inacreditáveis. Eu fui obrigado a visitar um senhor que tem idade para ser meu pai. Ele estava vivendo em pleno adultério. E eu olhei para ele, falei: irmão, o senhor é um idoso. Se Jesus voltar hoje, o senhor é um homem salvo ou um homem perdido? Ele falou: sou um homem perdido. Eu falei: irmão, olha a idade que o senhor tem. Olha a idade que o senhor tem. Mas não é pela idade, é pelo tempo de fé que o senhor professa. O senhor já deveria ter vencido esse negócio lá no passado, ou nunca ter entrado nisso. Houve lágrimas, arrependimento, reconversão, entrega. Mas ter tempo de fé não significa nada, mas uma profundidade de fé. Quando nós nos preparamos para o batismo, nós recebemos o estudo bíblico, conhecimento da verdade que nos mantém na fé até hoje. Assim, irmãos, nós precisamos desse mesmo preparo para receber o poder de Deus, porque o que virá pela frente, nós temos que estar preparados. E quem serviu o exército, tem noção de vida militar, você se prepara um ano inteiro para enfrentar uma emergência, um ano inteiro, porque a emergência ela vem sorrateiramente. Então no exército foi interessante, o mês de fevereiro, março e abril, foi um mês de preparação para irmos para o treinamento. Depois do treinamento,
várias noites, soava o alarme, a sirene, porque o nosso exército, nossa companhia, nossa corporação, nosso batalhão era infantaria. Infantaria, quem vai, é o primeiro a morrer, é o infante, é o que vai na frente. Então faziam simulações de guerra, e eram simulações reais. No início você achava que realmente tinha estourado guerra, depois na segunda, terceira vez já sabia que era apenas uma simulação, mas era uma simulação preparada pelos oficiais, tão real, que a gente ficava com medo, e a gente tinha que montar a arma ficava desmontada, tinha que montar a arma, colocar o projétil de verdade, estar no posto, posicionado da forma correta, cada um no seu lugar de dever, vestido corretamente, com capacete de ferro. Era um estresse danado. 2 horas da madrugada. Uma vez eu perguntei para o capitão, por que esse estresse, essa loucura, esse pânico? Assim, vocês não estão nem preparados para uma simulação. Imagina se estourar uma guerra. O nosso país nunca enfrentou uma guerra. Nosso país não sabe o que é uma guerra. E o capitão dizia, vocês não estão preparados nem para uma simulação. Imagina para uma guerra. Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, não quero ser alarmista, mas está escrito. A serva de Deus diz que não existe uma pessoa preparada entre 20 para o que está para vir pela frente. Por isso que Deus, na sua misericórdia, vai guardar muitas pessoas na sepultura, no quarto de dormir, porque não suportarão a prova. Por isso que Jesus fala lá em São Lucas 18:8, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Que tipo de fé? A fé de Jesus. A fé em Jesus e a fé de Jesus é a mesma coisa. Ou seja, nós somos desafiados, irmãos, a ter uma fé igual à de Cristo. É possível, lógico. Essa fé Pedro teve. Quando foi crucificado, Jesus falou, outros te estenderão as mãos. Jesus profetizou em São João 21, um tipo de morte que ele ia morrer. Pedro, você vai morrer crucificado, Pedro. É isso que está escrito lá. Mas Pedro estava tão cheio do Espírito, tão cheio de fé. Você já ouviu isso milhares de vezes. Pedro disse, eu não sou digno de ser colocado numa cruz como o meu Senhor. Eu quero morrer de cabeça para baixo. John Hus, colocado numa estaca, estava cantando, colocaram lenha na frente, com palha, e ao redor da estaca, e ele amarrado cantando, e o algoz, aquele que ia colocar fogo, ficou com medo de matar aquele homem de Deus, e ele então foi atrás de John Hus, e John Hus disse, homem, venha para frente, coloque fogo aqui, diante de mim, porque se eu estivesse com medo, eu não estaria aqui. Uau! Isso é fé. E Ellen White diz, todo mártir morre como um vencedor. Todos aqueles que depuseram a vida por Jesus, morreram como vencedores. Eu não sei se um dia você e eu seremos chamados a isso. Mas o dia que a igreja se levantar e pregar profeticamente, as fogueiras se acenderão outra vez. Eu vou ler um texto, peço um pouquinho a sua paciência. Está no Desejado de Todas as Nações, página 108. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, disse João, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Diz a serva de Deus, o profeta Isaías declara que o Senhor purificaria o seu povo de seus pecados, com um espírito de justiça e com um espírito de ardor, de fogo, para queimar as impurezas. As palavras do Senhor a Israel eram, eu colocarei contra ti a minha mão e te purificarei inteiramente das tuas imundícias, das tuas escórias, das tuas impurezas. Para o pecado,
Onde quer que se encontre, nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, verso 29. O Espírito de Deus consumirá pecado em todos quantos se submeterem a seu poder. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão identificados com ele. Então a glória de Deus que destrói o pecado terá que destruí-los. Eu já usei essa ilustração. Me dá o meu celular ali, querido, faz favor. Eu já usei essa ilustração e vou usar aqui para a minha igreja nova. Imagina que isso aqui se chama pecado, ok? Isso aqui é um material combustível. Perante a glória de Deus, isso aqui é um material combustível. Isso aqui é gasolina diante do fogo consumidor de Deus. Deus destrói o pecado. O salário do pecado é a... Jesus disse através da sua santa lei, não matarás, ok? Não matarás. Deixa eu te perguntar, Deus é assassino? Deus é assassino? Irmãos, Deus não mata ninguém. Mas a glória de Deus, quando entra na atmosfera, entra em contato com o pecado, e o pecado mata o pecador, porque o pecador se identificou com o pecado. Então, Deus diz assim, filho, através do Espírito Santo, abandona esse negócio aí, deixa isso aí para lá. Então você não está com o pecado, você é um pecador, mas você não vive na prática do pecado. Você tem Jesus, você está buscando o Espírito Santo, você está com fogo do Espírito. Pecado você abandonou, você não vive na prática do pecado. Você de manhã e à noite oferece o teu holocausto a Deus, pede perdão pelos teus erros, falhas, mas não vive na prática do adultério, do roubo, da mentira, do engano, ou qualquer outro pecado, seja maior ou menor, pecado é pecado. Mas de manhã e à tarde você oferece o teu sacrifício, pede perdão a Deus, toma a Santa Ceia, se purifica. Mas você diz, mas Senhor, eu gosto tanto de uma pornografia, Senhor. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Um irmão estava convencendo uma irmã para viver com uma outra mulher dentro de casa, e a irmã estava aceitando, e veio perguntar para minha esposa se o que ele falou era verdade, que adultério não era pecado. E a minha esposa perguntou, irmã, quanto tempo a senhora tem de igreja? A senhora ainda acredita nisso? E ela estava em dúvida. Então o sujeito quer convencer a esposa a trazer uma outra mulher para dentro de casa, dizendo que isso é bíblico. E ainda se diz um cristão, adventista do sétimo dia, por favor. Aí vem esse irmãozinho, né? Carregado com o adultério dele, aí vem Jesus. E ele está lá, né? Jesus olha para ele e diz assim, ei camarada, te conheço não. Não te conheço. Aí a glória de Deus é fogo consumidor. Hebreus. A glória de Deus queima o pecado, e o pecado queima o... Se esse celular aqui, irmão, explodir dentro de mim, do que eu vou morrer? Da explosão do celular, certo? Então, se eu tiver uma bomba aqui dentro, Deus vai tacar fogo na bomba. O que vai me matar é a bomba. Por isso que é um ato estranho de Deus. Por isso que Deus diz assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio, não tenho prazer. Mas que ele se arrependa. Agora, ou você se identifica com Jesus, ou você se identifica com o inimigo de Jesus, não tem jeito. E o mundo está se identificando com o pecado, e o pecado está querendo arrombar a porta da igreja para ser aceito, não vai entrar. O Espírito de Deus consumirá pecado em todos quantos se submeterem ao seu poder. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. Então a glória de Deus que destrói o pecado tem que destruí-los. Mas sempre que os homens chegaram à presença de Deus, enquanto voluntariamente nutriam o pecado, foram destruídos. Sempre que alguém se apresentou diante de Deus voluntariamente em pecado, e Deus manifestou a sua glória, ele foi destruído. Nadab e Abiú no Antigo Testamento é um exemplo. Ananias e Safira no Novo Testamento é outro exemplo. Deus estava formando uma nação
para entrar na terra da promessa e ali criar um novo céu, uma nova terra naquele tempo. E o juízo de Deus era imediato no Antigo Testamento. Deus estava fundando o cristianismo em cima da sua cruz, do seu nome. Sob esta pedra, Ele mesmo edificarei a minha igreja, uma igreja pura. E Ananias e Safira, falsa, hipócrita e mentirosamente se apresentaram diante dos apóstolos, cheios do poder de Deus. O que aconteceu? Uau! O apóstolo Pedro, cheio do poder de Deus, disse: os que levaram o teu marido levaram também, e Safira caiu morta. Ah, pastor, mas isso é muito duro, irmãos. Isso é bíblico. Não brinque com o pecado. Todavia, aquela luz da glória de Deus que comunica vida aos justos, matar aos ímpios, e todo pecado pode ser vencido pela cruz de Cristo. Rapidamente, porque o fogo? Nós vamos estudar isso ao longo do ano, vou apenas citar. Mas a ação do fogo no mundo natural simboliza a ação do Espírito Santo na vida espiritual. Vou repetir. A ação do fogo no mundo natural simboliza, em vários aspectos, a ação do Espírito Santo na nossa vida espiritual. O Espírito Santo tem vários símbolos na Bíblia: óleo, vento, fogo. E eu vou falar um pouquinho sobre algumas características do fogo. Vou apenas citar, para me acostumar a falar menos. O fogo revela quem é você. Eu amo a história de Ananias, Misael e Azarias, vulgarmente conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que a gente não deveria se acostumar com esses nomes, que são nomes pagãos. Está lá o Ananias, Misael e Azarias, e o Nabucodonosor fala assim: joga na fornalha de fogo, e quem jogou eles morreram. E eles zombam de Nabucodonosor, diz assim: ô Nabucodonosor, a linguagem bíblica é assim, ó: ô Nabucodonosor, fica sabendo uma coisa, se Deus, Ele quiser que a gente morra, a gente vai morrer. Agora, nós não vamos te adorar, nós vamos revelar quem nós somos. Nós somos homens cheios do Espírito Santo, e para a gente ir para o fogo, não importa, quer vivamos ou morramos, nós somos nosso caso está resolvido, Nabucodonosor. Você conhece a história? O fogo revela quem é você. Quando você tem o Espírito Santo, você tem uma real noção de quem você é. O fogo consome toda a impureza. Existe algum pecado em sua vida acariciado que você gostaria que Deus mudasse, que Deus tirasse? Para você que está me assistindo, existe algum pecado em sua vida que você gostaria que Deus queimasse, que Deus tirasse? Você sabia, querido irmão, que a única oração que Deus responde imediatamente é quando você pede cura da lepra? Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Quero! Fica limpo. Desculpa, te assustei. Fiz até meu irmão dar um pulo aqui. Vão se acostumando, irmãos. Quero! Fica limpo. A única oração que Jesus responde imediatamente é quando você pede libertação do pecado. Libertação do pecado. Senhor, liberta-me desse pecado agora. Eu quero, é já. Uau, é isso que Deus quer fazer. O fogo purifica. O fogo liberta das cordas do pecado. O fogo aquece e afugenta o frio. Irmãos, nós não podemos ter uma igreja fria, gélida. A minha mãe, brincando com o meu querido pai, que já é idoso, disse assim: meu pai, eu rebatizei ele um dia, eu vou contar a história do rebatismo dele. A minha mãe, brincando, disse assim: a Bíblia diz, filho, que o amor de muitos esfriará, do velho já congelou. Eu falei: que é isso, pai? Mas eu não sei, aqui vocês vivem numa região quente, onde eu nasci, me criei, cai neve, ainda tem fogão a lenha. E quando a gente tirava leite num período da vida de 40 vacas na mão, a gente acendia fogo com uma lenha chamada nó de pinho. Você não deve saber o que é nó de pinho, só os antigos sabem o que é nó de pinho. Nó de pinho
É um cerne que tem dentro do pinheiro araucária. O pinheiro pode viver 500 anos, 200 anos, 300 anos. Na fazenda do meu pai tinha pinheiro de mais de 200 anos. Isso não é mentira de pastor. Pinheiro da largura desse banco aqui, ó. Eu ajudei a derrubar. E quando o pinheiro cai e ele apodrece, dentro dele ficam nós. Chama-se nó de pinho. Eu tenho em casa 10 sacos de nó de pinho, que eu coleciono nó de pinho. Eu quero fazer um móvel. Eu vou trazer um nó de pinho para você conhecer. Tem um nó de pinho desse tamanho. E a gente fazia fogo de nó de pinho, porque o nó de pinho demora pelo menos 5 horas para queimar. Uma resina. E a gente fazia fogo para aquecer o frio no curral, para tirar leite. E quando a gente estava com muito frio, pegava um copo de chope. Naquela época, irmãos, um café preto, e tirava o leite dentro do copo, chope, e tomava aquilo para aquecer o corpo. Mas tinha que ter fogo, porque senão congelava as mãos, tão frio, as mamas da vaca, congeladas, gélidas. O fogo aquece, precisamos desse fogo. O fogo ilumina a escuridão, e o fogo produz energia e ação. Eu sempre falava na minha igreja, a igreja não pode ter apenas palavras de poder, a igreja tem que ter ações de amor, ações de poder. Por isso que o Cleiton, quando disse, pastor, vamos arrumar a cesta básica, eu liguei para o Beto, está lá, Beto que me arrumou 25 cestas básicas, obrigado meu querido amigo, irmão aí da cidade de São Paulo. Liguei para o Beto, eu preciso de 25 cestas básicas, na hora ele mandou comprar, e hoje o Mário já foi embora, ou deu uma saidinha, né, Ruth? O Mário trouxe. Você não pode só ter palavras, você tem que ter ações. Deixa o Espírito Santo usar você. Recentemente, eu conheci uma história do fogo do Espírito Santo. Em março de 1987, nasceu uma menina chamada Karina. A Karina, ela nasceu de um relacionamento que não deveria ter acontecido. E o progenitor, o que a gerou, disse para a mãe dela, tira essa criança. E a mãe dela disse, não tiro. E ele disse, se você me procurar com essa criança, eu mato vocês duas. São Paulo é mais ou menos assim. Então ela foi desprezada no ventre. A sua mãe casou segunda vez, teve outras filhas, e ela recebeu o que para mim, a coisa mais triste na vida de um ser humano se chama desprezo. É desprezar alguém. Por isso que a Bíblia diz, Jesus foi desprezado. Pior dor, para mim, é a dor do desprezo. Ela foi desprezada, rejeitada. As filhas do novo casamento recebiam o melhor, e ela sempre o pior. E quando ela era garota, ela ouviu a seguinte frase: menininha, a mãe falando, eu não consigo amar a Karina. Você imagina uma criança ouvir isso? E o amor do pai que nunca teve, e o desprezo da mãe que sempre recebeu. A história é longa. Ela se submeteu a maus tratos, chegou a morar em telhado onde chovia mais dentro do que fora. E ali naquele telhado onde chovia dentro, ela fez uma oração: Deus, eu não tenho pai, e a minha mãe não me ama. Eu gostaria que o Senhor me adotasse como filha. Eu quero ser tua filha, eu quero ter um pai. Me dê um emprego para que eu tenha dignidade, não passe fome, necessidade, vergonha, desprezo. Havia, porém, uma pessoa, a sua avó, que orava por ela. E Deus, respondendo a oração da sua avó, e a sua oração naquele telhado, chovia dentro, e de uma grande amiga sua chamada Silvia, a Karina conseguiu um emprego no telemarketing de uma grande empresa.
multinacional. Ela ganhava R$1.500 por mês. Mas ela já pôde morar sozinha num cômodo. E de repente o Espírito Santo abençoou. E ela se tornou a melhor vendedora de telemarketing. E ela começou a ganhar, foi promovida do telemarketing para o marketing, para a publicidade e propaganda da empresa. E passou a ganhar por venda, por esforço, por dedicação, R$8.000. Uau! E ela se manteve firme, mas por um momento ela vacila. Mas Deus coloca na sua vida Silvio. Conhecendo o coração, colocou na vida dela. A empresa foi vendida, e ela era a vendedora da empresa. Mas a empresa nova, internacional, também tinha uma política. Só pode trabalhar no marketing e propaganda quem tem curso superior, e ela não tinha. Nascida e criada nos lugares humildes e simples ali, atrás do Capão Redondo, e ela foi demitida. E o Espírito Santo falou para ela: se você sabe vender aqui, você pode vender lá. Venda você mesmo, cria a sua empresa de venda. E ela abriu a sua empresa de venda. Hoje ela tem 15 funcionários, 2 salas comerciais quitadas, tem o seu apartamento, seu carro, tem tudo. Ela ficou muito rica. Mas quando ela começou a ganhar dinheiro, que ela poderia dizer: Deus, obrigado. Ela entendeu que Deus disse: eu serei o teu pai, e o que a mãe e um pai biológico não te deram, o que a vida não te deu, eu te darei. Além de amor e cuidado, um marido querido. Você é minha filha, filha de um rei, então você vai casar num castelo. E ela casou num castelo. Não é errado, porque a filha do rei vai morar com o rei. Então casar num castelo, se você pode casar. Eu não pude. Casei num CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Mas deu tudo certo também. Ela casou num castelo. E agora, abastada, faturando 130 vezes mais do que R$8.000. Faz as contas aí. Ela procura Jesus e diz: eu não vou abandonar a mão do meu pai. E ela procura a igreja do NASP. Ela recebe estudo bíblico, seu esposo estudo bíblico. No meu último batismo, eu batizei ela e o marido. E ela então pediu que eu a visitasse. Eu podia dizer: já batizei, estou indo embora, não sou mais pastor, são milhares de pessoas para cuidar. Eu falei: bem, nós não podemos ir embora sem visitar a Silvia, a Karina e o Silvio. Compramos um panetone e fomos levar um presente para eles. Novamente eu vou falar em dinheiro. Eu estou falando da ação do fogo do Espírito Santo. E fomos levar um presente, fazer uma oração, sem esperar nada, porque o pastor não vai à procura das coisas dos outros. Eu chego lá, eu ganho uma bela camisa e uma gravata. Eu vou estrear amanhã num casamento que eu vou fazer. E a Karina, tocada por Deus, diz assim: pastor, o senhor está indo embora para a Americana, Estou. O senhor pegou uma igreja em construção lá? Os irmãos queridos estão há anos lutando lá, e agora eu quero chegar chegando. Eu estou orando a Deus e agindo. Quanto vai custar? 500 mil a gente termina, 10% eu coloco. E ela fez uma oferta. Não é dinheiro. Vem cá, Karina. Vem cá, Silvio. Eu quero chamar aqui a Adriana Menegato. Eu queria apresentar a eles. O Silvio é um recém-adventista do 7º dia. Casados regularmente, batizados regularmente. E eu queria apresentar essa menina. E eu falei para ela que a história dela, se alguém quiser cópia eu dou. São 4, 5 páginas, eu resumi aqui. Eu li a história umas 3 vezes, chorando, por ver o amor de Deus cuidando dela, cuidando do Silvio.
e sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus. Mas não é isso que eles fazem. Sabe o que eles fazem? Eles saem para distribuir comida na rua para os pobres. Eles têm um compromisso com Jesus, eles carregam o carro deles, que é um carro fino, cheio de cestas básicas, e todo semáforo que alguém pede alguma coisa, eles distribuem cestas básicas durante a semana e alimentam os pobres. Ela não está preocupada com o dinheiro que ela está ganhando, ela está preocupada em servir Jesus. Eu estou enganado, Adriana? Karina. Feliz sábado aos irmãos. Para mim é até um pouco difícil de falar, porque todas as vezes que eu ouço ou que eu narro a minha história de vida a alguém, eu me emociono. E alguns meses atrás, eu me fiz a seguinte pergunta: por que eu me emociono tanto, né, com tudo isso que eu passei? E aos poucos, essa resposta foi vindo ao meu coração. Hoje não é mais por mágoa, por ressentimento. Hoje essa emoção que eu sinto no meu coração é gratidão. É gratidão a esse Deus que cuida, que cuidou tão bem de mim. E como o pastor Gilson falou, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Ele. Hoje, aqui na terra, eu sou só uma administradora daquilo que Deus coloca em minhas mãos. Então, acho que o pastor Gilson não mencionou, mas lá atrás, naquele emprego daquela multinacional, quando eu tive a promoção para o setor de publicidade e propaganda da empresa, eu disse a Deus que a minha bênção seria para abençoar a vida de outras pessoas. E assim eu tenho feito, até a volta do mestre. E eu só tenho gratidão no meu coração. Recentemente, como o pastor disse, meu esposo desceu as águas, eu me rebatizei, ele se batizou, entregando a vida a Cristo, e mais uma vez Jesus respondeu a minha oração, que foi de imediato, né, pastor? Orei, pedi a Deus e tive essa linda surpresa, né, vida? E eu só tenho gratidão no meu coração, eu louvo a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, e hoje eu quero ser somente um instrumento nas mãos do Senhor. Sabe qual é um dos fogos do inimigo, ou um fogo inimigo? Estude um pouquinho que o Dr. Ben Carson está publicando por aí, nosso neurocirurgião americano. A gratidão, ela escreve aqui: eu sou grata a Deus porque eu não fui abortada. E o diabo quer legalizar o crime do aborto. Silvio, apenas uma palavra, você que fala tão bem. Feliz sábado a todos, irmãos. Só um pouquinho, é a primeira vez que você está falando em público, numa igreja adventista. Vamos ver se você serve para pregar daqui uns sábados, vamos lá. Como minha esposa disse, a gente está aqui nessa terra para administrar os bens de Deus. Como o pastor Gilson disse no meu batismo, eu sou um católico, apostólico, cristão adventista, né, pastor? Ele falou, bora? Bora. Então, sempre apoiei todas as decisões da minha esposa. Toda vez que ela narra a história dela, não tem como não se emocionar. E Deus faz milagres nas nossas vidas. Tenho fé em Deus que tudo que Ele tem prosperado para todos, seja sempre para a glória dEle. E o próximo passo, se Deus permitir abençoar, vai ser ter a nossa filha, construir, ajudar o próximo e sempre poder ajudar o próximo, seja num farol com um alimento, com uma ajuda para comer um alimento, para poder levar cestas básicas e poder alimentar, porque não é só de palavra, precisa alimentar também, que as pessoas de rua, elas não têm condições. Então, se ela tiver um alimento, ela vai ficar grata. E a gente fazendo esse ato, alegra o coração de Cristo e alegra o nosso coração, que a gente pode ficar um pouquinho mais leve. Se um não pode fazer, por que nós não podemos fazer também pelo nosso irmão? Né? Sou muito grato a Deus e espero a volta de Cristo para que todos nós sejamos levados à eternidade. Aprovado para pregar? Amém? Amém. Olha lá para aquela câmera, Silvio e Karina. Muitas pessoas
vão ver, ouvir esse testemunho. E só isso para Deus é o suficiente, o seu testemunho. Como pastor, foi uma grata surpresa, os últimos 2 batismos que eu fiz. E saber, conhecer um pouco mais da sua história. Milagre, isso é o trabalho do fogo de Deus, do Espírito Santo. Louvado seja Deus, Deus abençoe vocês. Eu vou chamar aqui então agora a Adriana Menegato para cantar. Hoje se ouvir, diz a sua voz, não endureçais vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu acabei de receber uma mensagem aqui. Luiz Osório Guaral de
Ebling, Luiz Ebling, irmã Inês, meu querido capitão do 63º Batalhão de Infantaria em Florianópolis, adventista do 7º dia, eu quero o teu WhatsApp. Um dia eu vou contar a história desse capitão. Capitão Ebling, eu não sabia onde você andava. Puxa, fiquei tão feliz. Um beijo, um abraço. Nunca esqueci o dia do teu batismo, que foi o dia do meu rebatismo, capitão. Vamos nos encontrar, eu quero que você venha aqui em Americana pregar. Um homem de Deus. Eu quero chamar rapidamente alguns amigos aqui. Vem cá o Naora, a Elisete, o tio Jura, a esposa, o Mário, a Rutinha. Vem cá Davi Melo. Irmãos, o pastor vai fazendo alguns amigos e vai arrastando junto. Vem cá Karina, vem cá Silvio. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não cometa nenhum erro. Esses irmãos, pegaram as cestas básicas, montaram as cestas básicas, carregaram. O Mário veio com a caminhoneta dele hoje, entupida de cesta básica. A Elisete, o Naoro, o tio Jura, a esposa, me ajudaram. Então eu queria uma saudação da igreja. Esses irmãos vieram de São Paulo para nos beneficiar aqui. Olha aí a saudação da igreja. Esse é o Mário. Tímido, ele tem 2 grandes colégios em São Paulo, é um amigo querido, disse, deixa que eu carrego a cesta básica. Essa é sua esposa, diretora do Ministério da Mulher do NASP até esse ano, a Rutinha. O Silvio e a Karina vocês já conheceram. A irmã Esther, a esposa do tio Jura, que ajuda na filmagem. A Elisete e o Naor tem uma loja, eles ajudaram a distribuir mais de 100 mil livros na pandemia, porque a igreja ficou fechada. E o Davi foi pastor departamental, é um grande orador, vai ser membro aqui, Davi, amém, vai ser membro aqui, vai pregar muito, prega muito, louvado seja o nome de Deus. Você que nos assistiu, Deus abençoe também, vamos ficar em pé. Eu acho que eu não esqueci de ninguém lá de São Paulo, né? Só queria agradecer esse povo que veio trazer uma bênção. Karina, peça que Jesus nos acompanhe. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de poder te adorar em espírito e em verdade. Obrigada, Jesus, porque até aqui a tua graça e a tua misericórdia têm nos alcançado. Neste momento, Senhor, coloco em tuas mãos toda a tua igreja, esta que está presente, a virtual também, Pai. Que o Senhor venha derramar o teu Santo Espírito sobre os teus filhos. Nos dê, Senhor, um restante de sábado feliz em tua presença. Seja conosco, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Por Jesus, amém.